Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o excelentíssimo Mozendia. E vocês estão ouvindo o SempoCast e hoje nós vamos falar sobre a mais famosa emissora para os fãs de Tokusatsu no Brasil, a saudosista e tão querida por todos, Saque! Saque TV Manchete. E para falar dessa emissora... Saque, Manchete. Nossa senhora. Falei. E para falar dessa tão querida emissora e vamos levantar polêmicas aqui também, a gente trouxe 3 pessoas muito vividas, assim, e se assim podemos dizer. Uma delas é nova aqui no nosso SempoCast, é o Júlio César Rodrigues. Kamen Rider Roles, muito obrigado, que seja o primeiro de vários. Isso aí. O primeiro de muitos. Também o já carimbado, conhecido por todos, Alexandre Landucci. Só tem uma coisa a dizer, que vai de encontro ao que todos vocês aí de casa devem estar pensando. Tempo bom que não volta nunca mais. E o nosso querido amigo, vindo das terras do J-Wave, Juliano Pecílio Jubacum. Opa, aqui de novo, presente. E cara, velho é a mãe, tá? Quero só lembrar a todos os envolvidos, porque todos aqui cresceram com a Rede Manchete, então velho é a mãe. Somos experientes, querido Juba. É, terceira idade, mandou beijos, então vamos lá. Estamos gravando esse podcast de um asilo. Daqui a alguns anos talvez seja verdade, mas ainda não. Ainda não é o caso. Só uma casa de apoio, por enquanto. Retiro dos artistas. Isso. Que é liderado pelo grande Stefano Essessian. Lembra dele? Claro. É ele? É ele. O cara foi eleito deputado com isso, cara. Pensa aí nisso. Qual é o seu futuro aí, moça? Daqui, cara, só vai você pra casa dos artistas. Ou o Juba já apareceu na televisão também, já, né, Juba? Pô, mas sério que Eu dei uma entrevista pra TV Cultura, mas isso faz um tempinho. Então, os dois vão e nós 3 vamos ficar na rua. Bom... Minuto Patrini! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. Não participei desse podcast, por isso temos o Minuto Patrini para vocês. Vou fazer bem rapidinho. Eu não participei desse podcast sobre Geração Manchete, porque, infelizmente, eu lembro muito pouco. Assim, eu lembro das séries, lembro de assisti-las, mas não lembro de muitos detalhes, não lembro de muitas coisas da programação, porque quem acompanhava mais, como eu já disse até em outros podcasts, eram os meus irmãos mais velhos, e as minhas memórias são bem esparsas, assim, bem longes, não tenho muita coisa que eu lembre, não. Mas ajudei os meninos nas pesquisas pra gente fazer uma pauta bacana, e vocês vão ver que não vai além ainda somente do Tokusatsu, vai falar da nostalgia, da saudade e dessa lógica de por que a Manchete funcionou tão bem na época, como funcionou, e por que os Tokusatsu, por que as novelas, por que essa ousadia aí de um canal de televisão, em tempos em que isso não era tão comum, aliás, até hoje não é tão comum, mas, enfim, vai ser um bate-papo bem legal, foi muito legal de editar, muito gostoso, porque ficou misturado aí um pouco dessas discussões mais cabeças com as lembranças e as recordações aí do pessoal. Então ficou muito bom, espero que vocês gostem. Um beijo e até daqui a 15 dias com outro SempoCast. Vou começar esse papo sobre a querida e saudosa Rede Manchete, perguntando pra vocês, quando a gente fala Manchete, o que vem à cabeça de vocês? Landucci. Tudo que lembra Manchete, acho que a gente tem que lembrar, obviamente, do Tokusatsu. É o que fez a fama da emissora, pelo menos a primeiro momento. É o que fez a emissora sair do traço, digamos assim, e conseguir rivalizar em alguns momentos com as primeiras emissoras, especialmente a Globo. Chegou a ser primeiro lugar e depois as novelas deles que foram, enfim, diferenciadas, usando uma palavra da moda, abusaram de nudez e putaria para conseguir audiência. Não que tivesse só isso, mas enfim,
foram elementos que eles usaram e que até então não apareciam nas outras novelas. Mas a primeira coisa que me lembra, que você fala Manchete, pra mim é Tokusatsu e posteriormente anime. Pra mim é Pantanal. Pantanal, né? Eu pensei na mesma coisa que... E o Jonas Bloch? Não tem nada a ver não, né? Não. De novo Jonas Bloch? De novo Jonas Bloch. Cara, o objetivo de vida agora vai ser convidar Jonas Bloch pra falar no Sempocat, é isso, né? Não, na verdade ele é neto, a gente Patrono. falou isso, não? A gente falou Sobrinho disso, né? neto do Sobrinho Adolfo neto Bloch. do Adolfo Bloch, que é o criador da Manchete. Por que o Adolfo Bloch resolveu criar a Manchete? Porque Ué, ele cara. já tinha a sua editora, a editora Bloch, que é uma editora que existiu durante milhões de anos, seria um exagero, mas existiu por mais de 40, 50 anos. Foi uma editora muito importante no mercado também de quadrinhos, porque trouxe muita coisa pela primeira vez pra cá. Já tinha revista Fatos e Fotos, já tinha revista Manchete. E aí ele resolveu, com a concessão que foi aberta, aí ele conseguiu a sua vaguinha entre as emissoras em que as concessões estavam sendo cedidas, e ele conseguiu ter a sua emissora de televisão. Ela começou porque tinha as concessões da Tupi e da Excelsior, né? Isso, foi isso. Mas a Rede Manchete, principalmente assim, nessa disputa de sinais, tem que lembrar que, primeiro, essa briga já tinha acontecido junto com o Silvio Santos, que tinha alugava o horário de outras emissoras, como também a Editora Abril. A Editora Abril, ela não conseguiu o sinal, ela perdeu a competição, né, para o Grupo Bloch, e anos mais tarde ela conseguiu a licença, que foi a MTV, canal que... Acabou de perder. Sim, exatamente. Que ela não sabe o que ela vai fazer com o sinal. Ela não pretende devolver pro governo. A gente sabe como a licença de um sinal demora para se conseguir, ela não vai entregar, mas ela também não sabe o que ela vai fazer com o canal. Se for pensar também, é o fato do fim de uma rede que é o não saber administrar qual que é o foco do momento. A Manchete, na época, ela tinha muito merchandising, mas assim, era extenso. Eu lembro muito mais de propaganda muito marcante em Cavaleiros do Zodíaco, porque em 15 minutos de propaganda, eram 15 minutos de propaganda vendendo bonequinhos e artigos de Cavaleiros do Zodíaco. Mas isso era o acordo, né? Isso é um acordo para esses... O lance da Manchete, que a Manchete foi inteligente, foi quando ela trouxe os primeiros tokusatsu e posteriormente os animes, ele montou um pacote de marketing, né? O tokusatsu veio para o Brasil desde sempre teve tokusatsu na televisão brasileira, desde lá do National Kid, aí teve Vingadores do Espaço, Robô Gigante, Ultraman, Ultra Seven, etc. Mas nessa retomada foi depois que a Everest trouxe as fitas VHS para cá, isso começou a ter uma procura razoável, nada de especial, mas alguém na Manchete criou viu uma possibilidade daquilo virar dinheiro, e junto com essa questão da venda do merchandising. Tanto é que todos os programas, tanto Tokusatsu quanto anime na Manchete, eles tinham uma veiculação maciça de produtos licenciados. Carro-chefe, né? Exato. E exatamente por isso que ela conseguiu se manter, porque era uma programação que você não tinha outros canais, né? Esse tipo de produção não estava fora de moda, não passava mais, não se tinha. A Manchete trouxe isso de volta, depois se espalhou para um monte de outros lugares, mas o merchandising é fundamental. Sem isso, eu acho que eles não conseguiriam trazer tanta coisa. A gente seria extremamente ingênuo de acreditar que o que motivou a entrada dos programas na grade da emissora foi simplesmente cultura, porque acharam, né, não, porque eles acharam legal e etc. Não, foi porque eles tinham um acordo financeiro muito bom aí, em termos de quanto eles recebiam. Que é o que funciona na televisão desde sempre vai funcionar desse jeito. Você tem anúncio, fica no ar. Não tem anúncio, sai do ar. Cara, mas é que a Rede Manchete, ela também tem um histórico de acordos mal resolvidos, né? O Tokusatsu não tinha emissora pra entrar e, tipo, a Everest precisava vender porque ela tava com fitas pra entregar pra locadoras, mas todo mundo queria anime, que é o anime do Bach, e todo mundo queria o anime que a Everest trazia, mas ninguém queria o Jaspion e Changeman que eles tinham na mão. Então, tipo... produto fora de moda, né? Fora de moda, ninguém queria. Todo mundo que olhava falava assim, pô, mas isso aí é Ultraman, porque a única coisa que remetia na cabeça das pessoas era o Ultraman que tinha passado lá atrás. Uhum. E foi um acordo, assim, muito mal explicado, que a Everest entregou a série, tipo, não ganhou muita coisa. Ela pegava os blocos dos comerciais. O que acontece é que, tipo assim, essa fórmula de alugar um bloco, que hoje talvez seja normal com igrejas e outras coisas que
bastante normal na TV, eles fizeram na época, acabou que a fórmula se repetiu 10 anos depois, quando Cavaleiros do Zodíaco veio pro Brasil, foi o grupo Santoy, foi alugado. A troca é o seguinte, todos os blocos de comerciais eram da Santoy, então tipo, só passava comercial dos brinquedos da Santoy, e era assim que eles ganhavam dinheiro. A Everest, no caso, para ela conseguir suprir e começar a ganhar dinheiro, ela começou a comprar empresa para fazer máscara de carnaval do Changeman, começou a comprar... Começou tudo a licenciar, né? Licenciar e fazer... Ela começou a comprar mesmo, por causa que ninguém queria fabricar. Então ela começou, ela mesma, com o dinheiro que ela ganhava, investir e começar a fabricar ela mesma. Tipo, hoje analisando isso, é um suicídio puro, por causa que, tipo, ela saía do ramo de licenciamento de fitas e tal, para abrir fábricas. E lógico, se a série desse errado, ia tudo pro buraco. O risco é absurdo, né? Hoje em dia, eu acho muito difícil alguém arriscar dessa forma. Tanto que, por exemplo, Rio Kendo foi exibido na Rede TV e teve um sucesso estrondoso. Estrondoso não, teve um sucesso. Não, pra Tokusatsu foi estrondoso. Pra Tokusatsu foi estrondoso. Mas pra televisão foi um sucesso que eles não esperavam. Pelo tanto que foi pago pela série, uma série que tava encalhada lá, que tava tomando poeira na Rede TV, assim, vamos passar isso. Não fizeram nenhum brinquedo, nenhum. Eu não cheguei a perguntar pros outros dois. Ô, senhor Júlio César, qual que é a primeira coisa que você lembra quando a gente fala de Manchete? Cara, a primeira coisa que eu lembro é só as novelas, cara. Eu acho que... Engraçado. O Ju, você também é novela ou é Tokusatsu? Cara, pra mim é o slogan da Manchete. Porque virou notícia, virou Manchete. Não dá pra esquecer essa frase. Agora nessa pegada do anime, eu não sei se... Acho que os mais velhos vão lembrar. Passou um anime, acho que nessa época muito pouca gente conhecia que era o termo anime. Passou um anime que se chamava Volt 5. Alguém lembra? Nossa, não lembro disso. Eu lembro de Yamato, né? Patrulha Estelar, que passou na mesma época. O Volt 5 foi um dos primeiros animes que foi exibido na Manchete. A dublagem dele também era muito boa. Eu lembro desse anime, eram 5 crianças, cada um pilotava uma parte do robô. Só que não veio nessa pegada dos brinquedos, não, igual a do Cavaleiro, né? Já veio conjunto. Na época que o anime vem... Aliás, as propagandas da Bandai de venda de boneco, ela já vem antes do desenho, sabe? Ela foi anunciada uma semana antes. Aí após passava, a Manchete estreia Cavaleiros do Zodíaco. Mas assim, a primeira coisa é as novelas mesmo. É engraçado porque, como a gente tá falando aqui do Tokusatsu, não foi uma coisa tão planejada assim, né? Eles chegaram meio que na miúda pra rede numa época que ela tava meio mal das pernas. Ela precisava colocar coisa no ar, cara. Exato. Né? Cara, na prática, tipo assim, a gente tá falando de uma época que não existia TV a cabo, que não existia outras formas de mensurar o que tava bombando. Tipo, não existia uma pesquisa pra saber, o que está bombando nos Estados Unidos. Não tem hoje que nem um filtro natural da TV aberta, quer ver o que tá bombando na TV a cabo e falar assim, então a gente vai comprar essa série que é sucesso garantido. Não tinha esses filtros. Então era pura experimentação. Então eu acho que a grande sacada do Tokusatsu ter feito sucesso, primeiro foi porque já tinha passado em gerações passadas, então tipo, por um milagre aí conseguiu chegar, mas o inusitado, dizem, né, a Everest fala na época que o grande sucesso do Tokusatsu se dava não só as colônias japonesas que tem na cidade de São Paulo, porque, tipo, nasceu como uma locadora, nasceu como a procura do Changeman Jaspion, nasceu da busca dos brasileiros também por Tokusatsu, porque tinha as locadoras do bairro da Liberdade, mas quando, tipo assim, não era só os Nikkeis, não era só a colônia que pegava essas fitas, então a procura foi tão grande que eles falaram assim, não, peraí, se tem brasileiro querendo ver, vamos trazer isso. E eu acho que esse sucesso dos brasileiros querendo assistir uma coisa que não tinha nem legenda, não tinha dublagem, não tinha nada, e eles conseguiram, porque a Toei na época falou assim, pô, quem desse país vai querer passar isso? A gente vende por preço baratinho, hoje totalmente diferente, né? Mas na época, eles fizeram um preço barato, entregaram, chegou na Manchete, mas
Eu acho que assim, foi uma sucessão de sortes e cagadas, assim, foi tudo muito ao acaso e explodiu. Explodiu porque era inusitado, explodiu porque chamou atenção. Não tem uma regra, não tem uma coisa assim, aconteceu. Eu tava lendo ainda que esse negócio das fitas entre os japoneses e tal, no que eu tava lendo aqui na internet, é um tal de um Toshihiro aí, esse cara aí, que ele tinha uma locadora lá, mas é pra gente ver como é que foi por acaso. Ele tinha uma locadora lá que tinha esses super-heróis, né, os japoneses, e aí ele percebeu isso mesmo que você falou, que muita gente gostava, não só os japoneses, os filhos e tudo mais, outras crianças, e aí, cara, ele decide adquirir os direitos dessas produções e vai pro Japão, cara. Olha que coisa tão assim, tão manual, sabe? Ele vai pro Japão pra adquirir a licença e aí ele trouxe essas duas séries, né? O Jaspion e o Changeman. Mas olha, é muito assim, muito amador, parece. Esses foram os primeiros tokusatsu passaram na Manchete? Foi Jaspion e Changeman. Então, anterior a isso, não teve nenhum. Tokusatsu teve, mas não na Manchete, né? Mas 10 a 15 anos antes, tipo, Isso. tem uma diferença um grande. gap de uma geração inteira. Não era a mesma geração, né? Não era a mesma geração. E é um negócio arriscado, né? O mais impressionante é isso, ele ter saído daqui e ido até lá para comprar os direitos já com uma ideia de, não, eu vou pegar esses direitos porque eu sei que isso vai sair bastante, porque eu sei que a gente pode dublar, pode licenciar e de repente a gente pode até levar na emissora de TV, por que não? Então é uma coisa muito arriscada. Sim. Hoje eu duvido que no mercado de televisão alguém faria algo desse tipo. Hoje em dia, com tantas pesquisas de opinião, pesquisas de tudo, e grupos de estudo e exibições teste, todas essas coisas que as emissoras de TV e o cinema fazem, é tudo tão mecanizado e tão previsível que um tipo de maluquice dessa, vou trazer porque é um feeling que eu tenho que vai dar certo. Sim, o cara, daí ele funda jamais a Everest, cara. Como assim? Ah, beleza, vou fundar a Everest agora que eu trouxe 2 séries pro Brasil. Aí ele vai lá e funda a Everest. E cara, tipo, esse cara que é o dono da Everest, depois ele vendeu a empresa, depois ele fez a empresa que ainda continuou na vanguarda, porque ele trouxe o Yu Yu Hakusho, acho que foi o último grande anime que ele trouxe aqui no país. Então, ele tinha feeling para o que ele tava fazendo. Só que eu acho que foi uma sucessão de caragas. Inclusive, ele quis trazer Gridman, né, que é da Tsubaraya, e não quiseram entregar para ele. Ele teve que vender aqui no Brasil o Super Human Samurai. Que a gente tá devendo um cast até hoje. Mas ele trouxe as demais, além de Jaspion. Ele trouxe Flashman, ele trouxe Maskman, ele trouxe Liveman, que nunca foi pro ar. Ele trouxe Chegou a trazer o Liveman pra cá? Não sei disso. Liveman diz a lenda que inclusive foi dublado. Cara, se alguém tiver isso em algum lugar escondido, se tiver, por favor, disponibilize. Se alguém tiver vontade de disponibilizar. Diz a lenda que, tipo, Liveman nunca foi pro ar porque Maskman não foi um sucesso, então eles optaram usar uma outra série que tava no arquivo, que foi Patrine. No caso, a gente sabe o que aconteceu com Patrine, então, tipo, Patrine não foi bom e aí Liveman nunca foi pro ar. Como você foi generoso? Mas o problema, assim... Gentil. Tá aí uma prova que a gente não sabe, que Japão é completamente diferente que o Brasil, porque Patrine fez um sucesso violento no Japão. Mas é por isso que eles quiseram usar Patrine. O Patrine foi um grande sucesso no Japão, a Toei falou assim, pô, usa a série, não sei o que. E não, tipo, a série não funcionou. Vai lembrar que o Jaspion foi um fracasso no Japão e aqui foi um sucesso. Parece que é sempre o inverso, né? Nem tanto, né? Porque Changeman fez sucesso lá fora, teve 3 especiais de cinema, então se não tivesse feito sucesso não teria tanto especial. Mas é engraçado. Mas é engraçado isso, né? O papel do Everest na popularização, eu lembro de pequeno ir na locadora e pegar as fitas VHS, é fundamental, assim, não só na questão de trazer, de arriscar. O grande pulo que esses caras tiveram é que num momento, numa época em que desenho animado que você via na televisão e seriado de televisão você não tinha como assistir depois na sua casa, a exceção de Maurício de Souza, e o Maurício de Souza, as fitas do Maurício de Souza, com os desenhos dele, pouco passavam na televisão, eram basicamente pro mercado de home video. A grande sacada da Everest foi, eles apresentaram as fitas fizeram sucesso, aí elas foram pra televisão e aí eles mantiveram as fitas e ampliaram a quantidade. Ou seja, o moleque assistia em casa todo dia, e ele ia na locadora e pegava as fitas que tinham acho que 2 ou 3 episódios, alguns até 4, e continuava assistindo em casa. Exato. Então isso é uma sacada muito à frente do seu tempo. Ele estava pensando no mercado de colecionismo, digamos assim, no mercado de home video, de séries de televisão, coisa que no Brasil nunca tinha acontecido.
que era muito pouco. A gente só teve a popularização de série para comprar no DVD. Antes disso você não tinha. Eu não me lembro, por exemplo, você ir na locadora e pegar fita VHS, vocês podem me corrigir, fita VHS de séries dos anos 80, tipo, sei lá, Super Máquina, Esquadrão Classe A. Acho que você não tinha isso, você gravava na TV. Você gravava uma fita virgem lá e gravava da TV. Você não tinha essa coisa. Então, outra grande qualidade da Everest foi ter mantido o seu merchandising, o seu marketing e as suas fitas depois do sucesso que foi feito na televisão. Onde eles conseguiram, com certeza, capitalizar muito mais dinheiro. E aí conseguir trazer outras séries também. Aí, gente, teve esse começo de Manchete aí e o Toku até agora, como ele chegou e como ele foi importante para isso, e daí surgiu esse termo que vem, entre aspas, assombrando a galera que está envolvida com o Tokusatsu, que é o tal do Era Manchete. Eu falei com o Landucci uns dias atrás aí, e eu quero ver o que vocês acham disso. Pra mim, a Era Manchete, o Tokusatsu na Manchete, pra quem é fã, pra quem igual a gente fala de Tokusatsu e tudo mais, foi uma desgraça, perdão da palavra, e também foi uma glória, né? Uma glória por quê? Porque muito do nosso público e muito do pessoal que convive e fala de Tokusatsu veio daí. Veio da infância do Tokusatsu assistido quando pequeno e tudo mais, Jaspion, Changeman, Jirai, Tereréu. Mas por que uma desgraça? Porque, cara, tem gente que ficou presa aí. O Júlio César Rodrigues só fala do Kamen Rider Black, não fala de nenhuma outra coisa, cara. Então acho que prende a galera demais. O que vocês acham? Eu acho que o Júlio tinha que responder primeiro, já que ele foi citado nominalmente. Vai lá, Júlio. Cara, primeiramente, porque o Kamen Rider Black é o mais foda, né? Pronto, já falou do Kamen Rider no cast, beleza. Já falei, pronto. Agora... Mas o que você acha disso, Júlio? Eu acho, minha opinião, a Manchete é uma coisa que acho que muita emissora nunca teve. Ela tinha culhão. Ela não se importava muito em mostrar coisa em qualquer tipo de horário. Não sei se você se lembra das propagandas que passavam à tarde dos filmes que era exibir à noite. Vocês se lembram? Não lembro. Minha memória não é tão boa assim, cara. Eu lembro das novelas, cara. Das novelas eles não. Eu lembro da Maite Proença andando pelada, cavalgando a Dona Beija. Lembro do Malhado da Pantanal, que em determinado momento a novela virou 15 minutos de trama e 50 minutos de banho de rio, só pra você ver a Cristina Oliveira pelada. Era a melhor parte, né, cara? Pois é, mas eles tinham essa coisa de... E você tem que botar isso também no contexto histórico, né? A gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, a televisão brasileira meio que não sabia exatamente como lidar com essa liberdade. Então acabou que não sendo só a Manchete. A Manchete foi a primeira a fazer esse tipo de coisa, mas depois todas as emissoras meio que embarcaram nessa, né? Criou uma tendência. A Manchete sempre foi um pouco mais ousada, igual eu falei. A Manchete foi mais ousada. Essas chamadas das novelas, eu lembro, eu almoçando, eu pequeno, esperando para poder ir pra aula, e passando as chamadas das novelas, a Dona Beija andando no cavalo nua, assim, cara. E assim... nesse momento, você ainda não tinha um negócio que hoje engessa muitas programações de televisão, que é a classificação indicativa. A classificação indicativa hoje é lei, então ela tem que aparecer antes de cada programa, destinado a... Esse programa é livre, esse programa é 12 anos. E há uma lei também em que a programação tem que ser livre até determinado horário. Se eu não estiver enganado, ela é até 10 horas da noite. Ou seja, você só pode colocar filmes e programação livre na TV aberta até às 22 horas. Isso impede qualquer tipo de ousadia, tanto em termos visuais, nesse aspecto que você está falando de nudez, etc., quanto às vezes de conteúdo. E quando eu falo de conteúdo, não é só violência, não. São discussões mais adultas e etc. Nessa época da Manchete, não se tinha isso. Então, meio que as emissoras de televisão se autorregulamentavam. Então, por isso que você via esse tipo de propaganda meio-dia, Dona Beija cavalgando, assim. Você comendo o seu bife com batata frita e, de repente, você vê peitos. Meio-dia. Era isso. A gente tá falando de uma época que passava Elvira, né? Peraí, na Globo, né? Não, exato. Isso é uma coisa legal que você falar. A gente pega mesmo uma coisa que é a Sessão da Tarde. Eu lembro quando eu era pequeno, eu já falei isso alguns... E acho que já falei até no Sempocast mesmo. Eu via Rambo 2 na Sessão da Tarde. Rambo 2 que eu vi extremamente violento. O SBT passava O Último Virgem, né? Então, tipo assim, era uma época que passava qualquer coisa mesmo na televisão. A Manchete era mais cara de pau. Pessoal,
Só me fala o que eu perguntei pra vocês aí, caramba. Vocês foram pro outro lado. O que vocês acham disso que eu falei? Da era da manchete pro Tokusatsu. Vocês acham que foi benção, desgraça ou um misto dos dois aí? Não, foi uma benção, sabe? Deu tanto certo, porque você pode ver que foi só ascensão e depois a queda total. Certo. Porque foi Jaspion, Changeman, Flashman e Jiraiya, Giban e foi crescendo. E as outras emissoras foram na onda. Record, Band, Gazeta, Globo. Elas foram tudo na onda, pera. Tokusatsu dando sucesso, vamos comprar nossos Tokusatsu também. Eu acho que o grande problema aqui é que, já que não tinha pesquisa e não tinha nada, e aliás eu ponho a culpa aqui na Toei, uma das culpadas é ela, justamente que, tipo assim, existia um contrato de preferência pra quem comprasse séries e tal. Então, tipo assim, era a Everest que comprava a maioria das séries. Mas chegou no momento que todas as emissoras queriam e a empresa não estava dando conta. Tipo, começou a surgir outras concorrentes comprando séries do Japão. Começou a passar Metalder na concorrente, começou a passar Google Five na concorrente, começou a passar Gaban e Scheider na Globo, começou a passar Charivan na Record. De repente, tipo assim, tava passando 12, 14 séries ao mesmo tempo e a Rede Manchete, ela não tirava as séries dela que ela tinha no ar. Então passava Jaspion e Changeman, depois substituiu com Flashman e tipo, eles não tiraram as séries antigas. Então eles começaram a colocar mais e mais séries, chegou a ter blocos e mais blocos de Tokusatsu de tarde, na parte da manhã, à noite, e a Record, a Rede Manchete, a Gazeta, a Bandeirantes, a Rede Globo. Então chegou no momento que, tipo, o brasileiro, ele não aguentava mais aquilo. Tipo, não tinha mais demanda para aquilo, não tinha mais brinquedo, não tinha público para consumir tudo aquilo. E a gente sabe que existe uma regra para tudo. Se existe em excesso, não existe demanda para isso, acaba caindo pro ostracismo, acaba caindo para um lugar que, tipo assim, não tem volta. Então o Tokusatsu acabou devido à alta procura, à alta demanda. Né? Exatamente. A esposa, tipo assim, infelizmente, a gente pode falar que esse exagero absurdo que teve do Tokusatsu aqui foi o que acabou incentivando e uma aceitação bem mais rápida a entrada de Power Rangers aqui. Exato. Isso que você falou, Juba, é perfeito, porque eu tava fazendo uma rápida pesquisa, pegando umas coisas antigas que eu tinha aqui, e eu achei uma edição número 2 da revistinha Herói, olha como eu sou velho. Também tem do e Yoga, eu né? vi a data. É do Yoga na capa? Isso. E se você for ver a data de publicação... cara, ela é de janeiro ou fevereiro de 94. 94, você ainda tinha Tokusatsu passando na manchete, em looping ainda. Ainda tava, junto com Cavaleiros do Zodíaco. E uma das primeiras matérias, o primeiro lugar que eu vi Power Rangers, ainda o pessoal, quem fez a matéria, eu não vou me lembrar de quem fez a matéria, mas acho que foi o Marcelo Del Greco, ou o Nagado mesmo, com as imagens do Power Rangers, com as imagens do Z-Ranger ali, colocando com os kanjis e tal, em japonês, com as imagens explicando para as pessoas o que viria por aí. Ou seja, automaticamente, por você ter tido essa exposição maciça ao Tokusatsu, as pessoas pegaram o Power Rangers muito mais fácil. E Power Rangers tem uma vantagem, isso é uma coisa que é muito clara, que o Power Rangers é uma série destinada ao público ocidental. Diferente de qualquer Super Sentai, de qualquer Kamen Rider, de qualquer Metal Hero e etc. É uma série pensada para o público ocidental. Então é como se a gente estivesse vendo uma série de televisão de super-herói. Então pra gente desce muito mais fácil. Os relacionamentos dos personagens funcionam mais fácil. A gente está acostumado a ver esse tipo de coisa. Por isso que ela foi tão aceita. E respondendo já a pergunta se é uma benção, é a mesma coisa. É meio Batman, entendeu? Começou como uma coisa ótima. É como o Batman diz no segundo filme lá, no Cavaleiro das Trevas. Ele é um herói que acabou se tornando um vilão. E é exatamente isso. É um herói que, depois, enfim, popularmente acaba se tornando uma coisa ruim. E é isso que aconteceu com a Manchete. Ela fez tão bem como trazer, mas depois ela não soube administrar o que ela tinha em mãos. Ela jogou tanto na cara das pessoas, massificou tanto, passava 4 séries, 5 séries por dia, que em determinado momento ninguém mais aguentava ver Changeman, Jaspion e etc. Cara... E é um fenômeno tão rápido que só soube pensar em termos de período. A Everest é de 85, Changeman e Jaspion começaram a passar no Brasil em 88, é isso, né? É. Isso. 88.
E saturou já no final dos anos 90, ou seja, não durou nem 10 anos, cara. Tava lendo aqui na internet, teve um ano que chegou a passar 16 séries japonesas, cara. 16. É um absurdo, cara. E não era uma série japonesa que passava no sábado ou passava terça-feira. Uma passava na terça, outra passava na quarta, sabe, como série americana. Não, passavam essas 16 séries todos os dias. Ah, não tem então, quem aguente, isso é uma massificação maluca, cara. Não tem como você aguentar, não tem como você ter anunciante pra tudo isso. É um fracasso anunciado. E muitas séries acabaram passando no Brasil meio despercebidas. Eu já falei isso aqui no podcast que a gente gravou sobre o filme do Gavan, mas eu gostava mais de Gavan do que gostava de Jaspion. E Gavan é uma série extremamente maltratada no Brasil. É uma série muito maltratada. A questão do Gavan e do Jaspion é o seguinte, a questão como que o Jaspion veio. O Jaspion, sim, ele pegou a nova geração de Tokusatsu, porque a geração anterior eram nossos pais, e essa nova geração se apaixonou com o Jaspion, foi muito bom. Aí depois, quando você revê Gavan, você acha, nossa, que tosqueira, só que você não para e pensa, Gavan é muito mais antigo do que o Jaspion. Cara, 82, mas o Gavan... Jaspion foi 85. Não, mas eu falo assim, o Gavan tem seus méritos, assim, é precursor do gênero e tal, mas eu acho ela mais agradável que o Jaspion. Voltando ao que ele tá falando de Jaspion, uma coisa ainda não citada, o Jaspion deu dor de cabeça pra Globo por quase 2 anos, cara. Ele atingiu índices de audiência, assim, absurdos. Tanto que a Globo usou vários artifícios na época para tentar prender essa audiência do horário de 17h20 até às 6. O Jaspion, por muito tempo, foi a maior atração que a Manchete tinha, cara. É o que dava até mais audiência que as novelas à noite. Quem era André Marques nessa época? Não existia Malhação. Já começa daí. André Marques ainda era magrinho, não tinha virado DJ. Como naquela época pouquíssimas famílias tinham 2 TVs, era uma briga danada com a mãe. A mãe queria ver a novela, você queria ver o Jaspion. Eu já tomei muita chinelada brigando com a minha mãe, porque eu queria ver o Jaspion, ela queria ver Irmãos Coragem, né? Mas... Só que você nunca passou merda na TV. Você tem que voltar nesse assunto toda vez, né? Vai, Luiz, agora conte uma aventura sua por causa do Tokusatsu na Manchete, fora a merda na TV. Eu já passei merda na TV, todo mundo sabe disso, porque minha mãe não deixou eu ver Jaspion, ela falou que eu tinha que almoçar antes, eu peguei, passei cocô na TV e apanhei como um condenado. Merecido. Mas, fora isso, cara, eu era muito, muito fã do Jiraiya, na época mais do que do Jaspion. E é o seguinte, eu não sei se vocês lembram disso, mas rolava um circo que tinha atrações Tokusatsu. Eu fui. Circo Show. E no Circo Show a gente ia ter lá, eu morava em Florianópolis na época, e ia ter o Circo Show do Jiraiya, e meus pais falaram que eu não ia nem fudendo, nem rasgando, né? E aí, cara, eu fiquei com tanta vontade de ir que eu fiquei sabendo que meu amigo ia, ele me deu cobertura e eu entrei escondido no carro dos pais dele pra poder ir no show junto, no Circo Show. E aí, o que aconteceu? Eles descobriram na hora. Eu apanhei bonito, mas olha que símbolo de amizade bonito. Meu amigo foi no show e trouxe uma espada do Jiraiya pra mim de plástico. Sempre o Luiz e seus objetos fálicos. Ficou marcado no meu coração. Eu fui no Circo Show. Na época, ele estava estacionado ali onde é o Boulevard Arrudas hoje, para quem quiser fazer uma pesquisada aí no Boulevard Arrudas, um terreno bem grande lá, teve o Circo Show lá. Quando eu fui, eu lembro muito bem que teve a armadura do Marte. Olha. Teve o Change Dragon e o Jaspion. E assim, era uma galera daqui mesmo, né? E sim, rolava... Não, Luiz. Não, eles traziam os caras lá da Jaque pra se vestir e apresentar aqui, né? Nunca se sabe, mas... E aí, cara, assim, claro que todo mundo achava que eram eles de verdade, né? Então, era uma experiência muito próxima do Tokusatsu que eu nunca tive, cara. Vocês lembram da entrevista do Jaspion no Jô Soares? Mas não era o Jaspion, né? Do dublê do Jaspion, que todo mundo falou que era o Jaspion. Exatamente isso, cara. Uma das coisas mais pavorosas e ridículas da história da televisão. Ter o cara como Jaspion e o cara era o dublê. Genial isso, cara. Mas depois acharem isso daí, coloca no post aí, porque é engraçado demais. Ô Juba, você teve experiências assim também com Tokusatsu?
Sim, o circo do Jaspion Changeman aqui em São Paulo foi onde hoje é o Expo Center Norte, que é do lado do Center Norte, e onde vai acontecer eventos assim como o Brasil Game Show. Hoje lá no Expo Center Norte, Bienal do Livro, já aconteceu ali perto também. Eu lembro que de quando eu fui no circo do Changeman Jaspion, quem apresentava era a apresentadora da Rede Manchete da época, que era uma japonesinha que usava uma roupa espacial lá que... Eu lembro do circo, assim, eu lembro que eu fui num depois e tal. Eu vou te falar, assim, detalhes da história e tal. Eu lembro que, tipo assim, se eu buscar aqui em casa, tem aquelas coisas pequenas que tem uma foto no que você... Eu não lembro o nome daquele negócio, que parece um binóculo, né? Mas que tem uma foto no final. Que era uma coisa normal, né? Nos anos 80 e 90, mas não sei. Tem um monte, né? Mas eu lembro disso, lembro da dificuldade que era pra ir nesse circo. Dava brigas aqui. Monóculo, isso aí, né? É uma coisa que não existe mais, né? Eu lembro a birra que eu fiz aqui em casa pra poder ganhar o boneco do Changeman, né? Eu ganhei o Change Pegasus, né? Tipo, porra... Eu acho engraçado essa do Change Pegasus, porque todo mundo que eu converso em algum momento sobre Tokusatsu sente que sabe, só teve esse contato de ver na manchete, depois nunca mais viu. Todo mundo invariavelmente dizia que em algum momento teve alguma coisa do Change Pegasus, cara. Eu acho que era o mais fácil. Eu acho que era o mais fácil de comprar, cara. Eu acho que só tinha Change Pegasus no mercado. Porque eu tinha... Ô, Ju, você é aquele que só virava os bracinhos? Só metade do braço? Exato, esse aí mesmo. Eu tive ele, cara. Cara, do Changeman eu não tinha boneco, mas eu tinha a máscara do Change Pegasus, que vinha com conjunto, né? Tinha a máscara, vinha aquele bottom deles, né? Que era o símbolo lá, aquela coisa esquisita. Eu não sei porque vinha o escudo do robô e a espada do robô. Porque o quê, Mozart? Não, vinha no kit, cara. Rico. Porra, rico. Vinha na porra do kit, cara. Vinha só no falta kit. falar que tinha o revólver do Zillion. Aí... Porra, aí é milionário, cara. Eu não tinha. Eu tive o revólver do Zillion, tá? Aí, ó, então falando com um cara rico. Mas, ó, eu ganhei também a fantasia do Change Dragon. Eu lembro que no pré-3 da escola eu usei a fantasia do Change Dragon. Do Dragon e do Jaspion. Eu tinha a espada e o escudo dos Changeman. Eu tinha do... Então, a espada do e o escudo do Changeman do robô vinha nesse kit que vinha com a máscara do Change Pegasus. E eu tinha um negócio que eu tenho até foto em algum lugar pra te dar aqui, que eu tinha a máscara do Giban, cara. A máscara do Giban era foda, o Luiz ia adorar, porque ela baixava o visor. Aí sim, aí eu vi a máscara que abaixava o visor. Mas é uma coisa de gente mais rica, né? Não, mas ó, eu vou te falar, coisa de gente rica, mas que eu tive também, já que é pra falar, uma das coisas mais legais foi o relógio do Flashman. Puta merda, cara. Aquele do Transforma, né? Puta, aquele que levantava o visor assim pra você fazer a pose. Esse relógio era caro demais. Ô Júlio, o que você teve de Tokusatsu? Você lembra? Você teve algum boneco, alguma coisa? Eu lembro. Eu ganhei o escudo e a espada do robô, dos Changeman, no álbum de figurinha. Ah, o álbum de figurinha, tinha um álbum de figurinha, cara. Eu não sei onde tá o meu. O meu era Heróis da TV. Eu tinha que trocar no fliperama. Eu fiquei com medo de ir lá no fliperama. Aí a minha mãe foi comigo. Na hora que me deram o brinde, todo mundo do fliperama me zoou, porque era espada e escudo, né? Foi meio traumático no dia, mas eu levei. Ô galera, a gente tá falando isso, é impressionante a quantidade de produtos derivados que tinha, né? Chiclete, tinha bala, tinha não sei o que, álbum, revista em quadrinhos, cara. Revista em quadrinhos brasileira, tinha até o, como é que era? Mini Change, mas não, como é que era? Change Kids, que era bom, cara. Change Kids, era bom. Tem duas revistinhas de Change Kids aqui em casa, olha só cara, isso. Teve paródia na revistinha dos Trapalhões, cara. Isso, era tão febre que o Trem da Alegria gravou a música chamada Changeman Jaspion. E sem licenciamento. O Alexandre deve saber que muitos produtos, na época, tinha licenciamento. Cara, licenciamento é um negócio anos 2000, velho. Nessa época aí tudo nego fazia em casa. A exceção dos bonecos, eu acho que muita coisa aí não tinha licenciamento nenhum. Você lembra de uma coisa? Que o gibi do Google Five, que saiu no Brasil, só os personagens se vestiu com a roupa do Google Five, mas o robô era o Flash King, os vilões eram os vilões do Flash, mas tipo, só trocaram as roupas, colocaram na capa Google Five, tipo, oi? E esses quadrinhos eram todos feitos aqui, né? Eu acho que o Nagado até escreveu alguma coisa. Sim, isso. Tipo, ele fez roteiro de alguns desses. Que era um estúdio à parte, ele fazia pra Ebal, depois acabou indo pra Editora Abril. Então, tipo, na época da Ebal era aquele formato americano, depois que foi pra Abril era o formatinho clássico. Alguém
Alguém se lembra da Pati Beijo? Inclusive, se ela estiver ouvindo, Pati, um beijo. A Carlos Pati Beijo, Alberto curtiu essa, hein? a Pati Beijo, cara, ela ficou até mais bonita depois. Silicone mandou beijos, né? Cadê? Você tem foto aí da Pati Beijo? Pô, tá. Pera aí que a gente já resolve isso já. Ué, só você googlar aí que você vai ver seios dela violento aí. Essa é a Pati Beijo? Cara, Tá de sacanagem. Não, agora ela não é Pati Beijo, não. Agora ela é Patrícia Kiss. Ela mudou isso, mudou. o nome. Botou silicone e virou Patrícia Kiss, exatamente. Peraí. Hoje ela deve se apresentar em casas noturnas. É sério isso? Mesmo vocês estão me zoando? Não, não sei. Zoando. Mozart tá pensando, tá imaginando. Eu tô pensando, com o corpo que ela tá, benza a Deus nela. Cara, mas vocês lembram do programa dela? Ela não tinha expressão, ela era igual um robô. Ela sempre falava assim, vamos agora pra brincadeira, Pati Beijo. Vamos agora fazer um desenho, Pati Beijo. Você ganhar um brinde, Pati Beijo. Ô, cara, Pati Beijo. Eu já contei pra vocês também da minha outra vergonha com apresentadoras, não já? Que eu dava um beijinho na Eliana todo dia. Nossa, Luiz, sério isso, cara? Eu ia me despedir da Eliana toda vez, cara, e aí eu falava, tchau, meu amor, até amanhã. E dava um beijinho na boca dela na TV, cara. E aí, um dia desses, minha mãe me pegou dando um beijinho na Eliana, cara, ela começou a me zoar. Para tudo. Como diria João Kleber, para tudo. Para. Você ainda faz isso hoje? Não, né, porra, cara. Minha mãe me pegou isso na época, cara. Na época ela me viu dando um beijinho na Eliana. Peraí, volta a fita aí. Você falou, minha mãe outro dia me pegou fazendo isso. Não foi isso que eu disse, Mozart? Uma vez. Na época. Em um dia desse. Bom. Na época ela me pegou dando um beijinho na Eliana e falou, que bonitinha, tá namorando, não sei o que. Me contou pro meu pai me zoou, igual um inferno, aquela coisa toda. Eu te zoarei pelo resto da vida. Quando você tava falando da Pati Beijo, eu comecei a mergulhar em fotos da Pati Beijo atualmente. Lá vai. Deep Web. E eu me deparei com uma seguinte matéria. Lá vai. Manda lá. Patati Patatá, Ati Espirro, Yudi e Pati Beijo discutem o rumo dos programas infantis no Brasil. Cara, isso é matéria fantástica. Cadê ela? Manda aí. Que crossover, cara. Agora queremos link disso aí. Não, por favor. Tá o link aí, você só dá um pause na música do lado direito aí, tem Mobral aí, você coloca play no site. Belo site, fezes falantes. Todos lamentaram a ausência de Bozo. Nossa, cara, por que tem uma foto no final do He-Man da She-Ra com o Hércules e a Xena, cara? Porque eles vão falando sobre isso, acredito eu, sei lá. Pariu, cara. Que beleza, hein? Que trope, viu? Mas vamos continuar aí. Agora, Yudi tem tudo a ver com isso, porque ele tá virado no Jiraiya, né? Hoje eu tô virado no Jiraiya, pronto pra atacar. Não se preocupe, não tem nada que você não vai gostar. Tô virado no Jiraiya, só você e eu. Fique à vontade, depois me fala se arrependeu. É isso aí, Yudi. Eu gostaria de dizer que isso é uma notícia fake. É? É, Mozart. Olha o nome do site. Pô, Mozart! Fezes Falantes. Isso é fake, Fezes porra. Falantes, não, ué. Ligar durante a reunião pra saber se é hora de reprisar. Por favor, isso é... Porra, Mozart. Esperava isso de você não, cara. Mas deixa o link aí pro pessoal. Tirem suas conclusões de ser fake ou não. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, nada a ver pra vocês. Vocês acham que hoje uma emissora com uma manchete teria espaço? Não. Não? Juba também não? Júlio? Não. Cara, eu acho que sim. Por quê? Vai ser o único que foi contra a maré. Diz aí. Você diz do jeito que a manchete era antes? Com esse tipo de programação, tudo, do jeito que ela era. Não, mas é a forma do sucesso. Se ela voltasse aqui a programação, novamente, com os tokusatsu, com os animes, e com aquelas séries que ela passava após as 10 horas, eu acho que seria a segunda fácil. Será, cara? E o pessoal que falou não aí, por que não, ô Juba? Cara, tipo, hoje a televisão tá muito engessada em valores, então, tipo, eu não acredito muito em experimentação hoje em dia. Eu já vi a Rede TV tentando repetir sucessos do passado, em passar Tokusatsu, por exemplo, e fracassou. Ele tentou fazer um bloco de anime com o Super 11, né, e fracassou.
né, tentando repetir o que Capitão Tsubasa foi, né, com Super Campeões. Você vê essas tentativas, tipo, que nem eles terem comprado todas as temporadas de Pokémon e ter feito maratona. Podia ter dado certo? Podia, mas não deu. Então eu acho assim, a gente já viu essas tentativas na TV aberta e fracassaram. Então hoje não existe mais esse espaço. Talvez na TV fechada, em canais da TV paga, se houvesse esse tipo de experimentação, eu acredito que sim. Na TV aberta, eu acho que não. Fala que você assistiu o remake do Pantanal. Cara, o remake de Pantanal, você sabe que iria sair pela Rede Globo, né? Que se o SBT não tivesse conseguido os direitos e ter passado a reprise da novela da Manchete, eles iriam produzir. Já tava tudo acertado. O roteirista da época, né, falou que tava realmente já reescrevendo a novela para ser refilmada. Então, esse remake de Pantanal teria saído politicamente correto, né, na Rede Globo. Mas teve uma novela aí que saiu que era igual Pantanal, uma novela da Globo, eu não lembro o nome, cara. Mas só que eu tô falando o seguinte, o mercado hoje de TV é diferente do mercado de TV do passado. Então, assim, a Manchete não teria abertura nenhuma hoje em dia. E sem contar o seguinte, nós éramos numa época onde passava um programa na televisão, você esperava até outro dia para assistir o segundo episódio. E as crianças de hoje não vai parar para assistir na televisão o programa, mas ela vai baixar o anime. Nem com a força da nostalgia da galera que já viu a primeira vez a Manchete. Nostalgia não traz dinheiro, bro. Você não vai assistir a série todo dia, não. Você já conhece, assistir um dia ou outro, vai matar a nostalgia, pronto. Por isso que eu falo, Black é uma merda. Black é uma merda. Olha aí, Júlio. O cara assiste só pela nostalgia. O Júlio fala de deboche, só. Ele tá longe pra eu dar um golpe louva-a-Deus mesmo, deixa aí. Eu sei que é deboche. Posso botar minha colher na conversa aí também? Vai lá, cara. Seguinte, eu acho que é a mistura do que o Mozário e o Juba falaram, cara. Eu acho muito difícil, primeiro, a questão financeira. Você tem que manter uma programação só de anime, de tokusatsu, precisa ter patrocínio. Para ter patrocínio, você precisa ter produto licenciado. Para ter produto licenciado, hoje em dia, você precisa ter uma empresa que se arrisque a produzir esse tipo de coisa. O que a gente não vai ver. Segundo, o Mozart falou do negócio da internet. A internet matou, cara. A internet matou a criatividade na televisão, em termos de formato. Você dificilmente vai ver alguma coisa, tanto na TV aberta quanto na fechada, em termos de mudança de formato. É exatamente por isso, porque a televisão ela é engessada numa coisa que hoje em dia já não funciona mais, que é essa coisa de assistir tudo no horário em que a televisão pré-determina. Fora que tem uma outra coisa, as crianças de hoje em dia odeiam ser chamadas e serem tratadas, entre aspas, como criança. Então, o que hoje pega em termos de anime, se você conversar com a galera, o Juba que mexe com isso no site dele, certamente deve saber muito melhor do que eu, são animes que dificilmente conseguiriam passar na TV aberta por questões de censura. Acho muito difícil uma programação que é totalmente livre conseguir, por essa questão da classificação indicativa, passar uma série, principalmente em termos de anime, tokusatsu nem tanto, mas anime, e ser bem recebido pelos fãs, sem precisar fazer muito corte. A gente viu o que aconteceu quando a Globo tentou passar Cavaleiros do Zodíaco uns anos atrás, e Samurai X, que cortou um monte de coisa, e o fandom foi na porta da Globo lá, querendo bater nos caras, entendeu? Queimar a Globo. Queimar a Globo. Então eu acho muito difícil quem mandou nisso aí foi os pais, né? O Rurouni Kenshin saiu do ar da Rede Globo, não foi tanto pelos cortes, foi porque o pai começou a encher o saco. Assim, mas exatamente por isso, porque você tem a mentalidade de que a animação é só para crianças. Não existe a possibilidade de se ter uma animação destinada a um público um pouco mais velho, principalmente na TV. Obviamente que isso é em termos de longa-metragem e de mercado de home video, é lógico que não é assim, mas na TV aberta, como tem toda essa questão de classificação indicativa, o pai não aceita que o seu filho veja alguma coisa assim, que seja um pouquinho mais. A gente tem que pensar que a gente está falando do mercado de TV aberta, cara. TV aberta é um negócio muito complicado. É muita gente, são muitas vozes diferentes, são muitos discursos políticos, religiosos, comportamentais diferentes. Então você está falando para uma multidão que vocês não têm ideia do tamanho de pessoas, não tem ideia mesmo. É tipo falar para o Brasil inteiro. Eu acho que o que funcionaria hoje em dia, em termos desse tipo de coisa, seria se esse licenciamento viesse, em termos de dublagem principalmente, e apostasse no mercado direto da internet. Eu sou uma distribuidora, vou comprar uma série de animes inéditos do Brasil, vou dublar esses animes e vou botar no Netflix. Ou vou botar, disponibilizar pra internet pra molecada poder ver, ou de uma forma legal pra poder fazer o download. Eu acho que aí, de repente, pode ser uma possibilidade. Principalmente no mercado de anime. Não sei pro Tokusatsu, porque entra naquela coisa
que a gente sempre fala do Saban, né? Que comprou os direitos das coisas da Toei, etc. Pelo que eu entendi, então, da conversa de todo mundo, o negócio é que funcionaria no fechado, né? No canal fechado, talvez, e muito mais na internet, é isso? Eu acho que na internet, sem dúvida. Sim, principalmente. O Alexandre falou exatamente o que eu tava pensando. Eu pensei pelo fato da dublagem, no caso do anime, certo? Certo. E tem muita gente, que eu assim, pessoal, principalmente vocês sempre sabem que eu louvo muito a dublagem aqui do Brasil, entendeu? Tá. A minha segunda melhor e fim de papo. Só que é o seguinte, foi igual o Alexandre falou. Eu acharia bacana eu poder ver vários animes em português. Claro. Mas na TV ele fica inviável. Agora, essa ideia de poderem dublar, aí você assistir em um canal da internet ou um site que seja, isso sim seria bacana. Mas aí você precisa de uma ousadia, né? Aí você tá entrando no empresário que tem a ousadia de chegar lá... ousadia e alegria. Nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? Era Neymar, né? Era Neymar. Precisava, né? Faltou, né? Tava tão bonitinho. Não aguentou, né? Não sei se essa ideia que eu falei do direto pra internet, se seria possível em termos do que a gente tem hoje de mercado. É uma coisa que daria pra ser feita ou é, tipo, utópico ainda aqui? Cara, eu acho que em termos de mercado, eu confio muito mais no Netflix hoje em dia. No Netflix não, que eu acho que o Netflix é o principal, né? Mas o Crunchyroll, que é só voltado pra animes e dramas e tal. Nem sabia. Eu acho que tem muito mais chance do que a TV a cabo, porque tipo assim, a gente teve o Animax, que teve uma gestão duvidosa, eles erraram, enfiaram o pé na jaca. Tipo, tinha anime... E virou um canal Teen, né, cara? E virou hoje um canal Teen. Exatamente. Sim, a equipe que cuidava do canal era o mesmo canal do AXN. E o AXN dava lucros absurdos. E o Animax não, porque o público tem sua deficiência. Eu acho que, tipo, infelizmente, o público brasileiro de anime e tokusatsu, ele não é rentável para um canal a cabo. Então por isso que o Animax falhou e tipo, os caras não souberam trabalhar com a marca, fizeram um monte de cagada. Era gostoso assistir aqueles animes novos, recentes, todos dublados, tudo bem que era tudo dublado na Alamo, mas era legal, era legal pra caramba. No caso assim, hoje ter tokusatsu atual, tirando o Super Sentai, se tivesse as outras séries, as outros produtores que estavam passando no Brasil, seria legal? Sim, mas infelizmente, tipo assim, é uma parcela do público muito pequena, então eu acho que não. Agora, talvez esses tokusatsu antigos, se fossem licenciados pelo Netflix, ou se fossem licenciados pelo Crunchyroll e viesse com a dublagem da época, pode ter chance. Eu sou totalmente contrário, eu já até brinquei no último podcast, na minha despedida, gente que faz assinatura pra volta à manchete, ou pra trazer esses tokusatsu de volta pra televisão. Gente, com todo respeito, vocês não vão conseguir. Nenhuma emissora vai bancar isso. Isso é absolutamente inviável. Vocês deveriam pensar em alguma coisa ligada à internet, onde a coisa é possível. Eu acho mais inteligente, mais viável, do que você ficar aí, ficando nessa coisa de viúva eterna, achando que, vai voltar a passar Changeman na televisão, eu vou poder assistir. Você não vai. Porque o Mozart disse, cara, você que é nostálgico, vai ver um episódio, vai ver 2, depois não vai ver, cara. Você não vai ver. Quando passou Cavaleiros do Zodíaco de volta, eu tinha assistido quando era criança, eu assisti um episódio, assisti 2, depois não vi mais. Porque eu já tinha visto aquilo. Eu já sabia o que ia acontecer. Não é então, novidade, deixou de ser novidade. Exato, você tem que apostar no público novo. E aqui parece que não se aposta. Não se tem essa ideia de se apostar no novo. Se eu perguntar no meu timeline do Twitter, me indique aí umas 10 animes que você está vendo, todo mundo vai passar coisa nova. Eles estão vendo onde? Porque eles estão baixando. Ninguém tá vendo isso na televisão. É igual o Tokusatsu. Onde é que você tá vendo? Eu tô baixando. Você não tá vendo isso na televisão. Não tem então como. O público tá aí, cara. O nicho tá aí. Só precisa saber usar esse nicho. Saber trabalhar com esse nicho. E aproveitar que essa... certo, né? Exato. Aproveitar que essa galera tem interesse. Que interesse sempre tem. Interesse sempre vai ter. Você precisa saber trabalhar. Saber comunicar com essas pessoas. Quero encerrar, aqui não tem como dar nota pra uma emissora, né? Mas, rapidinho agora, manchete pra vocês. Juba, o que foi? E por quê?
Cara, a Manchete é saudade, se for pensar numa palavra assim, porque foi a emissora que eu entendi o que era anime. Eu brinco que eu já tinha assistido anime no SBT quando eu descobri que Pequeno Príncipe era um anime, mas foi com a Rede Manchete que eu descobri as animações japonesas, assisti Doraemon, assisti Dom Drácula, depois eu comecei a assistir Tokusatsu e foi até o fim, assim, eu assisti muita coisa, eu acho que basicamente tudo da minha infância, assim, veio da Rede Manchete, dos outros canais, mas todas as produções japonesas são da Rede Manchete. Então, o que me remete é saudade. É uma coisa que sempre vai virar papo de bar entre as pessoas que cresceram daquela época. E é uma coisa que vai ser nostálgica e talvez as crianças, os adolescentes de hoje em dia, nunca irão entender a importância que uma emissora teve pra gente. Porque pra eles é tudo muito fácil, né? Hoje tem internet e você acha qualquer coisa, você acha qualquer série, você acha se passou no Japão ontem ou algumas horas já tem na internet. Então hoje tudo muito fácil, muito acessível. E nós somos de uma época que, tipo, a gente sofria com as reprises eternas da Rede Manchete. Então é saudade, é a única coisa que me resta falar da Rede Manchete. Muito bom. Manchete é amor. Júlio Rodrigues, Manchete, o que foi? A Manchete, pegando carona aí que o Juba falou, é saudade. E a gente tem que lembrar que foi o quê? Popularizou o Tokusatsu no Brasil. Foi graças à Manchete, que hoje 99% das pessoas que estão ouvindo esse cast sabe o que significa anime, sabe o que significa Tokusatsu, porque ela trouxe esse boom, principalmente do anime. Antigamente a gente não sabia a diferença de anime para cartoon americano. Ela trouxe uma cultura tão grande para o nosso país que ela vai ficar marcada. E o que o Alexandre falou, quem viveu a época viveu. Essa emissora, ela mudou a vida de muita gente. Se hoje eu sou fanático pelo universo, Tokusatsu, anime, se eu escrevo hoje, é graças à Manchete. Textos do Júlio no site do Senpu. Tchim, tchim. Valeu, Landucci. Eu não tenho mais muito o que falar depois do tanto que eu falei. Espero que nosso palestrante. Espero que a Patrine tenha editado bastante para não ficar monótono e chato. Então vou ser bem sucinto em relação à Manchete. Eu acho que é uma reunião do que o Juba e o Júlio falaram. A importância da Manchete foi a criação de um público. Infelizmente, no final da sua trajetória, ela não soube manter esse público. Talvez nem tanto por culpa dela, mas fato, esse público hoje em dia foi, infelizmente, não renovado e se mantém muito saudoso. Isso especificamente em relação ao Tokusatsu. Em relação ao anime, que eu acho que é um aspecto diferente, né? Em relação ao anime, ela plantou as primeiras sementinhas, ela, como disse o Júlio, ensinou muita gente o que significava anime, ela apresentou os primeiros grandes sucessos, revolucionou a televisão, dá pra gente dizer isso, quando trouxe Cavaleiros do Zodíaco, que conseguiu ser primeiro lugar de audiência com desenho japonês, num país ocidental. Acho que isso não me recordo de outro lugar que isso possa ter acontecido, fora o Japão. Não sei, posso estar falando menor bobagem. Se alguém tiver dados, por favor, eu gostaria muito de saber. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que ela é saudosa, e a gente gosta muito dela exatamente por isso, porque ela, pra gente, pra nossa geração, plantou todas essas sementes, a gente tem que entender que a vida continue. A gente não pode ficar viúva dessa emissora para sempre. A gente tem que continuar prestando atenção no que acontece no mundo em relação a tudo. Ela é importante, foi fundamental, criou a semente, mas ela não pode ser responsável por cortar a árvore. Então a árvore tem que continuar sendo regada, e para isso que as pessoas precisam abrir suas cabeças e continuar indo atrás de tudo que acontece nesse mercado, se tem interesse, se foram mordidos pela mosquinha e continuam fãs até hoje. Afinal, o jardineiro, né? É Jesus e as árvores. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Bom, como o Mozenja sempre encerra, eu vou falar o seguinte: se não fosse a Manchete, eu não estaria no Senpu, porque foi por causa dela que eu me interessei e tudo mais, né? Então, assim, não sei se o Senpu seria melhor ou pior, mas eu não estaria certamente no Senpu. Melhor e mais leve. Mais leve, menos homossexual, no caso das... O pessoal tá me chamando de homossexual por causa das minhas últimas referências no último podcast. Mas, cara, enfim, eu amo a todos, sem distinção. Manchete foi muito importante pra mim por causa disso. Agradeço a ela por isso, mas acabou, já era. Tchau. Mozenja. A Manchete. Ih, lá vem. Se não fosse a Manchete, não sei se hoje eu conheceria Tokusatsu, se eu me interessaria por Tokusatsu. Então, não sei se o Senpu existiria, não sei se eu conheceria o Fire, não sei se você estaria escutando esse podcast hoje. Mas uma coisa é certa, a Manchete foi boa? Foi ótima.
enquanto durou, acabou. Agora existem outros meios de você procurar o Tokusatsu. Então, utilize a manchete apenas como o seu pontapé inicial para você curtir Tokusatsu. Hoje, caminhe com suas próprias pernas, então procure as séries que você quiser. E o Tokusatsu não acabou juntamente com a manchete, como muitos dizem. Olha aí, bonito, hein? Gente, muito obrigado a presença de todos. A gente se vê. Jabás rápidos, por favor. Juba, da onde a gente te encontra? Cara, São Paulo? E na Interweb? cara, vocês conhecem, né? Se não conhece, acesse lá jwave.com.br. Eu sou lá o Juba Kun, né? Do Jwave, podcast de cultura pop nerd japonesa. Então, se vocês curtem Sessão da Tarde, filmes trashes, videogames e filmes em geral, produções coreanas, produções japonesas, ouve lá o Jwave. Muito bem. Alexandre Landucci? Eu tô só no Senpu. É isso? Então tá bom, obrigado. Eu já falei demais, cara. Tá certo. Bom, o Júlio tá escrevendo pra gente, né? Então vocês podem achar o Júlio no próprio Senpu, não é isso, Júlio? Pra quem não sabe, eu também sou formado em crítica e estilo cinematográfico aí. Olha aí. Quinzenalmente eu faço uns reviews de animes mais ligado pela crítica. Assim, o meu lado otaku fala alto às vezes. O Fire deve saber que deu uma polêmica com o Cavaleiro Zodíaco Ômega, né? Foi ameaçar minha mãe não tá podendo sair na rua. Mas eu escrevo quinzenalmente, quer me achar, tô no Senpu aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima, daqui a 15 dias, o patrão encerra. Um beijo a todos e você que tá escutando, um beijo, um bate-beijo para você. Excelente, hein? No contexto. Falou, galera, até a próxima. Valeu!